pessoal! Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Planejar. Hoje a nossa temática vai ser sobre os métodos contraceptivos. E essa temática vai ser abordada por mim, Márcia Andréia, Adão, Kerlane e Tiago. Nós somos acadêmicos do curso de enfermagem do campus Almica Ferreira Sobral e hoje a gente vai estar abordando essa temática com vocês. Esperamos que vocês compreendam todas as informações que serão repassadas e qualquer coisa, chame a gente no Instagram. O SUS, Sistema Único de Saúde, ele tem a obrigação de garantir a atenção integral à saúde da mulher, promovendo uma assistência à concepção, que é quando ela tem o desejo de engravidar, e a contracepção, quando ela vai escolher alguns meios que impeçam essa gravidez. Então, os profissionais que trabalham diretamente com a assistência a essas mulheres, eles devem ofertar informações pertinentes em relação a esses métodos, deve-se fazer um aconselhamento ou acompanhamento clínico da paciente e mostrar para ela quais são os métodos e as técnicas anticoncepcionais que ela pode estar fazendo uso. E através dessas informações dadas pelos profissionais, essa mulher ela vai ter a possibilidade de escolher qual que é o método que é mais apropriado para atender às suas necessidades e também de acordo com as circunstâncias de vida que ela está naquele momento. No planejamento familiar, a gente enfatiza que a gente não trabalha somente contra a questão da não gravidez, né? Que é o desejo da mulher naquele momento de não engravidar. Mas a gente enfatiza também a questão da importância da prevenção contra as ISTs. Então, a gente sempre aconselha que seja feito o uso simultâneo de uma camisinha que vai proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis e o uso de algum método contraceptivo, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, os critérios para que seja escolhido o método anticoncepcional, ele vai desde a preferência do casal, desde as características daquele método, como também os fatores individuais. Em relação à questão da preferência do casal, ela deve ser de escolha livre e informada, ou seja, os profissionais devem informar corretamente, dando informações corretas, atualizadas e completas a essa paciente para que ela possa, assim, escolher qual que o método ou o seu parceiro também escolher o método que elas vão utilizar. As características do método é levado em conta a questão da eficácia, de quais são os efeitos secundários ao uso dessa medicação, a aceitabilidade, se tem disponível no local que aquela mulher mora, a questão do fácil uso, da facilidade de uso e a reversibilidade. Enquanto que nos fatores individuais é levado em conta as condições econômicas, o estado de saúde, características da personalidade da mulher ou do homem, do companheiro, a fase da vida em que ela está, o padrão de comportamento sexual, fatores culturais e religiosos. Oi pessoal, eu me chamo Kerlane e eu vou falar um pouco para vocês sobre os métodos hormonais e os métodos de barreira. Prosseguindo na temática, agora será abordado sobre os métodos contraceptivos. Falarei inicialmente sobre os métodos hormonais e mais adiante dos métodos de barreira. Os métodos hormonais funcionam inibindo a ovulação, que seria a liberação dos óvulos pelo ovário. Então, dessa forma, os métodos hormonais evitam que o óvulo seja fertilizado, impedindo que ocorra uma gravidez. Os anticoncepcionais hormonais podem se encontrar na forma oral e injetável. Os anticoncepcionais orais, então, eles são classificados em dois tipos, em pílula combinada e minipílula. A pílula combinada é composta por dois hormônios sintéticos, o estrogênio e o progestogênio, que são hormônios semelhantes aos produzidos pelo ovário da mulher. Essas pílulas apresentam-se na forma de cartela, com a quantidade variável de comprimidos. A maioria dessas pílulas apresentam 21 comprimidos, mas também existem cartelas de 22 ou 28 comprimidos. Em relação ao modo de uso, no primeiro mês
deve-se ingerir o primeiro comprimido no primeiro dia do ciclo menstrual ou até o 5º dia. Ingerir um comprimido por dia, de preferência sempre no mesmo horário. Ao final de uma cartela de uso, se a cartela for de 21 comprimidos, é importante fazer uma pausa de 7 dias e iniciar uma nova cartela no 8º dia. Se a cartela for de 22 comprimidos, é necessário fazer uma pausa de 6 dias e iniciar uma nova cartela no 7º dia. A pílula combinada proporciona ciclos menstruais regulares, diminui a intensidade das cólicas menstruais, é um método eficaz se usado de forma regular e corretamente. Em caso de esquecimento, é necessário tomar a pílula esquecida de forma imediata e as demais pílulas no horário regular. Caso tenham esquecido de tomar 2 ou mais pílulas, é importante utilizar preservativos ou evitar relações sexuais durante 7 dias. O risco da pílula combinada é maior entre as mulheres que são fumantes, porque pode causar complicações como infarto do miocárdio, trombose venosa profunda e acidente vascular cerebral. Esse anticoncepcional não é recomendado para lactantes, porque afeta a qualidade e a quantidade do leite, e além disso pode aumentar o risco para tumores de fígado. Porém, os casos malignos são bem mais raros de acontecer. Já as minipílulas contêm apenas o hormônio chamado progestogênio, encontram-se em cartelas de 28 a 35 comprimidos, é de uso contínuo, ou seja, não precisa fazer interrupção, é o anticoncepcional apropriado para lactantes, ou seja, as mulheres que estão amamentando. E a partir de 6 semanas após o parto, essas mulheres já podem estar fazendo uso desse anticoncepcional, né? As minipílulas. E as mulheres que não estão amamentando também podem fazer uso das minipílulas. Pode ser usada em mulheres com doença como diabetes mellitus e pressão arterial, e dentre outras doenças. É importante ressaltar que nenhum dos métodos hormonais previnem contra as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV, a AIDS, porque os métodos hormonais evitam somente a gravidez. O risco mais importante é a falha anticoncepcional. Então é importante, né, que para minimizar o risco de gravidez, deva-se tomar esse anticoncepcional sempre na mesma hora, todos os dias. As mulheres em uso desse anticoncepcional apresentam maior risco de gravidez ectópica, que é uma gravidez que ocorre fora do útero. Também faz parte dos métodos hormonais a anticoncepção de emergência, que será explicado posteriormente. Em relação aos anticoncepcionais injetáveis, eles podem ser injetáveis mensais ou injetáveis trimestrais. Os anticoncepcionais injetáveis apresentam um prazo de validade de 3 a 5 anos, são seguros e eficazes, sendo que os injetáveis mensais são compostos por 2 hormônios, o estrogênio e o progestogênio. E os injetáveis trimestrais contêm apenas o hormônio, o progestagênio. A aplicação desse anticoncepcional é feita por meio de uma injeção, sendo que a primeira injeção deve ser feita até o 5º dia do início da menstruação. E no caso dos injetáveis mensais, as demais aplicações devem se ocorrer a cada 30 dias. Já os injetáveis trimestrais, as demais aplicações elas devem ser feitas a cada 3 meses. A mulher ela deve procurar retornar a tempo para a próxima injeção. E em caso de atraso de mais de 2 semanas para a próxima injeção, durante esse tempo de atraso, é importante evitar relações sexuais ou utilizar preservativos. Os injetáveis mensais têm um maior risco entre fumantes, porque pode causar aquelas complicações que eu já citei, como infarto do miocárdio, trombose venosa profunda e acidente vascular cerebral. E os trimestrais, eles podem ser utilizados na lactação. Os implantes subcutâneos são métodos contraceptivos constituídos de um sistema de silicone contendo um hormônio no seu interior. E esse hormônio ele é liberado na corrente sanguínea. Seu prazo de validade é de 3 anos. O retorno da fertilidade ocorre rapidamente quando é feita a remoção desse implante. A inserção desses implantes deve ser feita por um profissional devidamente treinado.
A inserção desses implantes é feita no subcutâneo da face interna do braço. Os métodos de barreira. Eles atuam impedindo a trajetória do espermatozoide em direção ao óvulo, impondo obstáculos mecânicos ou químicos à penetração dos espermatozoides no canal cervical. Os métodos de barreira disponíveis são os preservativos, o diafragma e os espermaticidas. O preservativo masculino é feito de látex, podem ser secos ou lubrificados. Os preservativos previnem tanto a gravidez quanto as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV e a AIDS. Nunca se deve usar 2 preservativos ao mesmo tempo, ou seja, uma mulher utilizando o preservativo feminino e o homem utilizando o preservativo masculino, porque pode causar um rompimento devido ao atrito. O preservativo feminino é um saco transparente de poliuretano que é colocado internamente, encaixando-se no colo do útero. O preservativo feminino é inserido antes da relação sexual ou pode ser inserido até 8 horas antes. O diafragma, ele impede a penetração dos espermatozoides no útero e trompas. A eficácia do diafragma depende da forma correta e se todas as vezes em que a mulher tiver relação sexual utilizar o diafragma, deve ser retirado de 6 a 8 horas após a última relação sexual, não deve ser usado durante a menstruação e no caso de detecção de infecções sexualmente transmissíveis, é importante suspender o uso desse método. Os espermaticidas são substâncias químicas que, quando introduzidas na vagina, destroem ou imobilizam os espermatozoides ou ainda inativam as enzimas necessárias para a penetração deles no ovário. Os espermaticidas aumentam o risco de transmissão sexual do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis. O uso do preservativo deve ser associado com o uso do espermaticida. O Adão vai prosseguir falando sobre o DIU e dos métodos comportamentais. Olá, eu sou Adão e vou falar um pouco sobre o dispositivo intrauterino, o DIU, e sobre os métodos comportamentais. O dispositivo intrauterino, o DIU, é um objeto pequeno de plástico flexível em forma de T, que mede aproximadamente 31 mm, ao qual pode ser adicionado cobre ou hormônios, que inserido na cavidade uterina exerce função contraceptiva. É um dos métodos de planejamento familiar mais usados em todo o mundo. A sua aceitação vem aumentando e as pesquisas mais recentes mostram que os DIU mais modernos, medicados com cobre ou com hormônio levonorgestrel, são seguros e muito eficazes. A seleção adequada da usuária e a inserção cuidadosa realizada por profissional treinado e experiente melhoram a eficácia, a continuidade de uso e a segurança do método. O DIU com cobre é feito de polietileno estéreo radiopaco e revestido com filamentos ou anéis de cobre e atua impedindo a fecundação, porque torna mais difícil a passagem do espermatozoide pelo trato reprodutivo feminino, reduzindo a possibilidade de fertilização do óvulo. O DIU TCU380A é o mais eficaz dos DIU com cobre, e seu efeito depois da inserção dura 10 anos. A taxa de falha é de 0,6 a 0,8 por 100 mulheres no primeiro ano de uso. Nos anos seguintes, a taxa anual de gravidez é ainda menor. O índice de gestações, expulsão e remoção por motivos médicos diminui a cada ano de uso. As concentrações de cobre no trato genital superior caem rapidamente depois da remoção do DIU e a recuperação da fertilidade é imediata. Dentre os pontos positivos da utilização desse método, podemos elencar que é um método de longa duração, mas que pode ser retirado a qualquer momento se a mulher assim desejar ou se apresentar algum problema. Tem uma alta eficácia e a fertilidade retorna logo após a sua remoção, além de não apresentar os efeitos colaterais do uso de hormônios. O DIU que libera hormônio é feito de polietileno e a haste vertical é envolvida por uma cápsula que libera continuamente pequenas quantidades de levonorgestrel e atua em sua maioria reduzindo a espessura da parede uterina e inibindo a migração espermática. Em aproximadamente 25% das usuárias, ele gera a ausência da ovulação enquanto em uso. A taxa de gravidez acumulada até 5 anos é de 0 e 0,2 por 100 mulheres, do DIU com levonorgestrel. A eficácia desse método é similar à da esterilização cirúrgica.
A taxa de falha não é influenciada pela idade e o índice de gestações, expulsões e remoção por motivos médicos diminui a cada ano de uso. A concentração de levonorgestrel no trato genital superior cai rapidamente após a remoção do sil-LNG20 e a recuperação da fertilidade é imediata. Dentre os pontos positivos da utilização desse método, podemos elencar: é um método muito efetivo, reversível e de longa duração. Tem baixa frequência de efeitos hormonais sistêmicos. Ocorre a diminuição na quantidade de sangramentos, incluindo a amenorreia prolongada. A fertilidade retorna logo após a sua remoção e promove o controle da menorragia. Os métodos comportamentais são técnicas para obter ou evitar a gravidez mediante a identificação do período fértil da mulher. O casal pode concentrar as relações sexuais nessa fase, caso deseje obter uma gravidez, ou abster-se de relações sexuais vaginais, caso deseje evitar a gravidez. O sucesso dos métodos comportamentais depende do reconhecimento de sinais da ovulação e do período fértil. Antes de escolher esse método, é preciso elencar alguns pontos importantes que afetam a escolha. É um método de baixa eficácia em uso rotineiro. A eficácia depende de seu uso correto e da cooperação de ambos os parceiros. Não tem efeitos colaterais orgânicos. Desaconselha-se o uso desses métodos em mulheres que tenham dificuldade de interpretar os seus sinais de fertilidade ou de seguir orientações de uso do método, e favorecem o conhecimento da fisiologia reprodutiva. Olá pessoal, eu sou o Thiago e hoje eu vou estar falando para vocês sobre o método da lactação e amenorreia, método cirúrgico e o método da anticoncepção de emergência. E aí, vocês sabem dizer quais métodos são esses? Então vamos lá. O método da lactação e amenorreia, também chamado de LAM, trata-se de um método anticoncepcional temporário, que é quando a mãe utiliza a amamentação exclusiva para evitar a gravidez. Lembrando que a amamentação exclusiva é indicada até os 6 meses de vida do bebê. E esse método ele vai contribuir para o espaçamento entre as gestações. Nesse sentido, a amamentação exclusiva ela está associada a uma baixa taxa de gravidez, pois as mulheres que usam esse método contraceptivo têm uma probabilidade de 0,5 a 2% de chance de engravidar. E quando a mãe deve usar outro método anticoncepcional? Quando a menstruação retornar, quando associar o aleitamento com outros alimentos, quando o bebê completar 6 meses ou quando não desejar mais somente o LAM. E também temos os métodos cirúrgicos. Os métodos cirúrgicos são métodos contraceptivos definitivos e eles podem ser realizados tanto na mulher quanto no homem. Entretanto, deve-se analisar as vantagens e desvantagens. As vantagens seriam, pois, como por ser um método contraceptivo irreversível, por mais que o casal realize relações sexuais desprotegidas, não haverá uma concepção. Por outro lado, as desvantagens seria que, se o casal desejasse novamente ter filhos, não poderia ter, pois esse método ele é irreversível. Por isso, deve-se levar em consideração para realizar esses métodos alguns critérios. Deve ser maior de 25 anos, ter pelo menos 2 filhos ou quando houver risco à saúde ou à vida da mãe e do feto. E os métodos cirúrgicos mais conhecidos temos a laqueadura e a vasectomia. A laqueadura trata-se de uma ligadura tubária ou ligadura de trompas. E ela é um procedimento onde haverá uma oclusão da trompa de Falópio e ela é eficaz e permanente. Já a vasectomia é um procedimento mais simples, seguro e rápido, onde ela vai estar interrompendo o fluxo do esperma. Ela não altera a vida sexual do homem e o desejo e potência sexual são preservados. Ele é mais eficaz e mais seguro e, dependendo do procedimento, pode haver uma reversão cirúrgica. Já a anticoncepção de emergência, como o próprio nome diz, é aquele tipo de anticoncepção que só vai ser utilizado em um uso de emergência. Ele também é chamado de pílula do dia seguinte, onde ele é utilizado após uma relação sexual desprotegida. E ele contém uma grande quantidade de hormônios e ele também vai prevenir uma gravidez indesejada ou um aborto, pois evitando uma gravidez indesejada, evita-se um aborto. E quando utilizar uma anticoncepção de emergência? Quando houver falha ou esquecimento de algum método, por exemplo, quando houver um rompimento do preservativo, quando houver também violência sexual,
ou quando houver uma relação sexual sem uso de anticoncepcional ou sem o uso do preservativo, e quando não estiver usando nenhum método anticoncepcional e houver ejaculação dentro do canal vaginal. Mas lembre-se, o uso indiscriminado de pílulas de emergência pode trazer sérios riscos à saúde, inclusive à morte, pois eles contêm um alto nível de hormônios. E previna-se, pois há vários métodos que podem evitar uma gravidez, mas somente o uso do preservativo ele previne contra as ISTs. E você, usa algum método contraceptivo? Se você gostou desse episódio, curte, comenta e compartilha. E não esquece de seguir a nossa página no Instagram, Pode Planejar. Aguardamos por você e até uma próxima, pessoal!